Eu nasci em Montenegro, Rio Grande do Sul. Na época eu era interior onde eu nasci, o distrito era Brochir, que hoje é a cidade. Aí com 14 anos eu passei a trabalhar na rádio, Rádio Montenegro, em que havia um programa de esportes, junto com o falecido Lupe Martins. Trabalhou muitos anos na Guaíba, depois na Gaúcha, irmão do Lazier. E aquilo ali me cativava, sabe? Eu disse, um dia eu vou ser um locutor. Depois de servir o Exército, em 64, olha, faz tempo, época da Revolução, eu fui estudar em Caxias do Sul, fui fazer a faculdade de Direito. Lá em Caxias do Sul eu não podia ficar fora, então eu fazia o famoso bico numa emissora de rádio, aí conheci um cara da televisão, o cara disse, não, vai comigo lá que tu vai. E comecei a fazer, eventualmente, um jogo, Juventude ou Caxias, beira de pista, né? Especialmente na rádio. O senhor fazia sempre esporte no começo? Esporte, exatamente. Aliás, quando eu falo em Caxias do Sul, tem a Rádio São Francisco em Caxias do Sul, uma rádio potente. E o município de Bento Gonçalves está anexo a Caxias do Sul e é produtor de uva, de vinho também. E Bento Gonçalves queria ser maior que Caxias do Sul. Eu, como era de Montenegro, não tinha nada a ver com a briga, mas era uma confusão generalizada com o pessoal de Bento e o pessoal de Caxias do Sul. Mas Bento não chegava perto de Caxias do Sul. Aí, na época, as emissoras de rádio tinham a rádio escuta, tinham as notícias, aí eu informando, frio, gelado, Caxias do Sul era terrível, ainda é, né? Terrível no inverno. E eu entrei no ar e disse, atenção, São Francisco, urgente, neva em Caxias do Sul. A capital brasileira da uva recebe 20 centímetros de neve nas principais artérias. O cara disse, mas esses caras, o cara lá em Bento na rádio escutando, esses caras vão me pagar. 2 minutos ele entrou. Atenção, ouvintes! Informa a radiodifusora de Bento Gonçalves. Neva aqui em Bento Gonçalves, capital mundial do vinho. E o importante, ouvintes, a neve é cor-de-rosa. Que ele queria ser melhor que Caxias, né? Bom, e aí em Caxias, estava em férias da faculdade, o cara me ligou. Só tem uma ligação aqui para ti. Aí atendi. Quem é o Plínio? Tudo bem? Tudo bem? Aqui é o diretor da TV Erechim, do grupo RBS, comprou a TV aqui. E me te indicaram o teu nome aí, que eu precisava gravar um jogo aqui no domingo. Um jogo? Mas que jogo é? O Vasco da Gama e a Chapecoense. Eu disse, mas e onde é que é? Aí, não, é pertinho de Erechim e tal. Vê quanto tu quer receber de cachê e me liga. Eu não dei bola. No outro dia ligou, 1, 2, 3, e aí foi aquela sequência de ligações. Aí eu vim para Chapecó. Aliás, vim para Erechim. Cheguei em Erechim e viemos para Chapecó, gravei o jogo e tal. Aí o diretor, que a TV estava recém começando, ficou encantado. Disse, esse cara tem que vir trabalhar comigo. Né? Não tem volta. E começou a me fazer proposta, e telefone todo dia, 10, 15 ligação. Vem aqui, vamos conversar. Vamos. Resumindo, eu falei para ele assim, olha, eu estou em férias na faculdade, eu vou aí, eu fico 30 dias. Eu vim, ele me fez uma proposta, se eu falar os números agora eu vou mentir, uma proposta irrecusável em termos financeiros. Quer dizer, estou estudando e fazia bico, não tinha um fixo, ainda não vinha nada de casa, né, para ver quanto eu ia ganhar. Aí o cara fez uma proposta, eu... Não sei, mas aquilo meu coração estava assim, ó. Aí disse, não, então vamos aumentar. Eu vou te dar tanto para tu ficar os 30 dias aqui. Tem que fazer um noticiário de noite, tem que fazer um comentário esportivo, tem que apresentar o esporte, dedicar à emissora. Valeu. Resumindo, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Se tu me perguntar onde é que foi, eu não sei. Na época, solteiro, independente e tal.
Acabei ficando em Erechim. E em Erechim eu conheci o mercado de Chapecó, que era uma cidade em ascensão. Isso em 77, 78, 79, Eu vim para Chapecó e tinha vários clientes, conquistei vários clientes aqui, porque era o único sinal de televisão que tinha, que era um chuvisqueiro colorido. Eu peguei a pastinha e saí e vim, porque o que eu vendesse eu ganhava a comissão. E eu já era conhecido de vídeo, os caras, tu é o cara que lá de Erechim, isso, tal. Então eu estava ganhando bastante dinheiro, eu disse, eu vou trancar minha matrícula, que foi o que eu fiz, e vou fazer um pé de meia para me sustentar na sequência. Né? Pode ser que no caminho apareçam coisas melhores. Resumindo, a TV foi muito bem no faturamento, modéstia à parte, com a minha presença lá, porque eu tinha mais experiência um pouco, embora jovem ainda, né? E foi indo, e acabei saindo de Erechim. E vim para Chapecó. Aí em Chapecó eu abri a primeira agência oficial de propaganda de Chapecó. Na época era a Agência Oeste, Marketing e Propaganda. Aí o que aconteceu? Eu fui numa rádio, fui conhecendo o pessoal, e o dono da rádio disse assim para mim, Plínio, por que tu não compra o espaço? Nós fizemos um acerto legal aqui para transmitir o vôlei. E eu era bom narrador, modéstia à parte de vôlei. E compra o espaço e vamos transmitir os jogos do Frigorífico Chapecó no Campeonato Brasileiro, que na época era diferente. Hoje vai e volta, naquela época não. Ia, por exemplo, para o Rio de Janeiro, tinha o Campeonato Brasileiro, ficava 10 dias lá. Aí fui trazendo um cara que, esse cara aí pode dar certo de repórter, vamos trabalhar comigo lá e tal, aquela coisa. Isso tudo foi acrescentando. Aí sai de uma televisão, não quero mais televisão, estou fora. Na RBS eu fazia isso, um comentário na Atlântida, uma coluna no Diário Catarinense e o comentário na televisão. Esse era o meu dia a dia. Quer dizer, todo dia tinha que ter matéria, tinha que ter coisas, né? E Chapecó, o esporte de Chapecó crescia com a cidade, como acontece hoje. Só que na época foi aquele estouro de 79, 80, 81, 82, e o basquete ia bem, o handball, campeão sul-americano, campeão brasileiro várias vezes. Então, e tudo isso eu narrava para a rádio, para a TV. Aí Chapecó começou a evoluir, com a evolução vieram novas agências, vieram novas emissoras de televisão. Aí, não quero mais trabalhar na RBS, tô fora. Não, tu vai ficar porque não sei o quê, porque nós vamos ajeitar, que nós vamos te dar um aumento, aquela coisa. Fiquei mais um período, acho que um ano e pouco. Isso aí já completava 12 anos lá na emissora. Aí veio o SBT, estava ali. E o SBT também, com problema de iniciação muito fraco, os equipamentos, pessoal e tudo, né? Aí me fizeram uma proposta que valeria a pena na soma final, né? Eu disse, eu vou para o SBT. Foi, eu saí, não quero mais, estou fora, isso assim 5, 6 anos depois. Aí a Bandeirantes, que tinha a sucursal aqui, eu gravava todo dia um comentário, aqui com o ônibus da Reunidas, veja só, na época, aquelas fitas de VHS, né? E todo dia mandava um comentário lá. E aí foi legal. Aí dava Jogos Abertos, SBT. Na época, os Jogos Abertos era concorrido pelas emissoras, todas queriam transmitir. Tu vai ter que ir para lá com nós e vai ter que ir, vamos. Aí era uma semana, 8 dias, né? Os Jogos Abertos. Eu me lembro de um deles que foi Criciúma, que foi um espetáculo. Narrei handball, futsal, basquete, natação, jogo de bocha. Tu já ouviu transmissão, não? Não. Pois é, até jogo de bocha eu transmiti. Então aquilo ali era uma competição muito legal, né? As pessoas adoravam. Santa Catarina continua sendo hoje o segundo estado que tem os Jogos Abertos, o maior volume de atletas, só perde para São Paulo.
né? Quer dizer, é um espetáculo. Caiu um pouco essa questão da transmissão por questão de horários em rede, por causa das redes nacionais, mas na época não tinha nada. Era o seguinte, o horário, especialmente a SBT e a Bandeirantes, era o horário dos Jogos Abertos, né? Então, o que valorizou muito a competição também naquela época. Eu sempre fiz muita questão de valorizar o esporte amador em Chapecó. Também, né, que eu tenho acompanhado desde 79, a Chapecoense praticamente jogo a jogo, né? Não tenho viajado muito, mas localmente tenho presenciado tudo, quer dizer, conheço toda essa história porque participei ativamente e criticava quando era necessário e não adiantava espernear, eu dizia isso, né? Tem que aguentar e mudar o jogo e tal. No começo, como era também? Quem trabalhava com o senhor? Que era? Qual foi a época que gerou melhores comentários? Ah, assim? não, aí foi inigualável, inexplicável e, como diriam os hermanos argentinos, simplesmente um espetáculo. Foi quando na RIC Record, antes era SBT, eu fazia dupla com o Badá, Sérgio Badá Badalotti. Nós fazíamos os comentários. Na época, a Chapecoense não disputava essas competições nacionais, né? E foi vindo. E nós empurrando, e nós comentando. E o que nós falávamos mais? Grêmio Internacional. Que na época eram os clubes preferidos da população de Chapecó, que é uma migração gaúcha enorme, né? Só que hoje em dia já tem muita gente adulto que nasceu em Chapecó. Mas na época nós fazíamos essa dupla, né? Ele era gremista e eu era colorado. Não sei se tu notou o que eu falei, era. Notou? Notei. Não desistiu? Pois não, nós somos chapecoenses. Então fala sobre a Chapecoense, que do Grêmio depois eu falo. Não, então pode falar, já falei. Não, pode falar Não, tu só primeiro. falando. Não, Chapecoense na segunda-feira, a prioridade é Chapecoense. Não, mas a ou não? Claro. Nós chegamos a um comum acordo, porque nós discutimos, debatíamos e xingava em alto nível, digamos, e tinha bordões. Ele me tu sabe que o Internacional perdeu? Aí eu olhava bem para os olhos dele e falei, não mifa. Aí sabe o que ele me respondia? Totifa. Queria dizer, não me fala, tô te falando. Falavam sempre isso. Sempre isso. Quando ele chegava e dava aquele baita discurso. Então nós tínhamos um índice de audiência altíssimo em todo o período. Todo período. Quando as pessoas começaram a ver que nós estávamos lá aparecendo e fazendo aquilo ali, um comentava com o outro comentava com um, dona de casa encontrava na rua, dizia, meus parabéns. Eu, na hora do esporte, se alguém der um pio lá em casa, eu pego a vassoura. A outra me disse, a louça ficou para depois. Primeiro o comentário de vocês. Isso aí nos enalteceu, que os índices de audiência eram altíssimos. Assim, era líder absoluto, sem questionamento nenhum, nem somando todas as outras emissoras, não chegava ao índice. Isso durou bastante tempo, essa parceria de vocês dois? Durou 13 anos. As brincadeiras, assim, que a gente fazia eram homéricas e históricas, pegar um bonequinho, assim, por exemplo, o Grêmio vai jogar com o Flamengo, vai perder, tal. Aí eu me dava o tempo de comprar um bonequinho que tinha a camisa do Flamengo e colava os plásticos no rosto, no lado, na perninha, assim, né? E um cinegrafista imitava o boneco. Uma vozinha de, olha aí, pessoal, eu tô aqui, eu sou domingo, e tal, né? Aí, oi, vai dar, e tal, né? E eu fazia o movimento com a mão e ele falava, né? Aí ele disse, o que é isso aí? O que é isso aí? O Badá perguntava. Eu disse, isso aí foi um time chamado Rolo Compressor Esporte Clube Internacional que deu uma sovinha de leve no boneco. Meu Deus, tu não imagina a criançada o quanto eles queriam aquele boneco. Então essas brincadeiras tomavam conta da cidade. Aí a professora me contando, pessoal, aqui a prova, vamos ver as notas e vamos passar um por um. Ana Lúcia, 8,5, muito bom, Ana Lúcia. Maria Luísa, 7,5, tá bom. João Carlos, 5,5. Ó, João Carlos tem que caprichar. Aí chegou num lá e disse,
Paulinho, 2,5. Paulinho, pode ser isso? 2,5? Quanto, professora? 2,5. Não mifa na sala. E ela respondeu, Totifa, 2,5. Ela me contou. Aquela coisa de quando eu falava, olha o gol que o cara perdeu ali, olha isso, não era para nós ganhar. Eu dizia para ele, olhava para ele e dizia, meu pai. Então tinha uma série de bordões que a gente usava, que isso aí empolgava as pessoas. Aí o Grêmio foi jogar em Caxias do Sul. Perdeu e eu preparei um prato com comidas italianas, salame, pão, vinho, uva, tudo, aquele negócio, um prato, coisa mais linda do mundo, e deixei escondido, né? Deixei escondido. Aí entramos no ar e tal, disse, o que aconteceu, Sérgio? Ele não gosta que eu chame ele de Sérgio. O que aconteceu lá em Caxias do Sul? Não estou sabendo. Digo, será que eu estou enganado? Mas me parece que teve uma festa lá no... Não, que festa? Digo, não sei, eu faço favor. Aí o cinegrafista colocava um bandejão em cima da mesa. Tudo isso aí é de Caxias, é? Tu vê como esses gringos são, hein? Só porque ganharam do Grêmio, fizeram uma baita festa. Ele ficava louco. Atividade, hoje, que o Grêmio perdeu para um time da Serra Gaúcha, ele traz uma coisa diferente. Traz uva, vinho, salame, polenta e queijo. Isso aí era pico de audiência. Pico, lá em cima. Não tinha noticiário que conquistasse a audiência tão forte. E dá saudade dessa época? Dá. Às vezes dá. Agora, com o retorno, que eu estou na TV a cabo, né, e tal, na GTV, Canal 26 TV a cabo. Porque agora, assim, esse programa a gente faz uma parte do esporte amador e depois uma parte do esporte. Então a gente convida comentaristas, repórteres e tal, sempre 2 ou 1 no mínimo, né? Ou 2 para debater, falar sobre o jogo da Chapecoense. Como é que foi a Chapecoense? Ganhou o jogo, perdeu o jogo. Então a gente está começando a agradar. O povo de Chapecó era torcedor de Internacional e Grêmio ou de Grêmio Internacional. Por quê? Havia uma disputa nacional. E Chapecó, no máximo que chegava, era o campeonato estadual. Né? E quando os árbitros não ajudavam os adversários, a Chapecoense ganhava. A Chapecoense foi crescendo, porque ela se destacou na década de 70, uma vez foi campeã. Exatamente, foi campeão estadual e tal, e começou a crescer. E nos últimos 5 anos, foi o único time na história do futebol brasileiro. Série C, Série D, Série B e Série A. A cada ano um passo. Coisa nunca vista na história do futebol brasileiro. Quer dizer, saiu no degrauzinho, deu um pulo, deu outro, não foi aquele negócio de não tem como. Mas normalmente essas equipes, ela ganha uma categoria e depois ela cai de novo, tem que voltar e tal. Então esse crescimento da Chapecoense se deveu justamente à empolgação da torcida, da população, das autoridades, da imprensa, de todo mundo, né, empolgado. Vai jogar o Internacional. Antigamente era assim, ó. O Internacional vinha jogar aqui, tinha 80% dos torcedores do Internacional, ou do Grêmio, no caso, contra a Chapecoense. Hoje é 90% da Chapecoense e 10% do Grêmio ou 10% do Internacional. A competição, claro, não se equivale em função do investimento, né? Mas a determinação, a vontade dos jogadores, a cobrança em alto nível, eu particularmente faço uma cobrança em alto nível, de dizer assim, mas o guri, como é que tu vai me errar um chute desse, sem goleiro, sem nada? Entende? Quer dizer, o cara, puta, mas como é que eu fui perder esse gol? Né? Então, essa vontade da população, transmitida em bom senso pela imprensa, é muito interessante. É muito interessante porque só proporciona o crescimento, né? Se você vai dentro dos padrões, agora, manda embora esse cara, tem uns que falam isso. Manda o cara embora. Se eu escuto, eu repico. Eu digo, não pode mandar o fulano embora, hein? Tem um contraponto, né? Na época daquela tragédia, o senhor atuava em alguma rádio ou TV?
que teve aquele acidente com a Chapecó? Sim, não, eu fazia o programa Bom Dia Chapecó, né? Que era de esporte? Eram vários quadros, né? Aham. Polícia, esporte, Na rádio. sociedade na rádio. Eu dei entrevista na oportunidade para 8 emissoras de televisão fora do país. A cobertura ter que ser profissional ao mesmo tempo que tinha o lado emocional? Ah, é difícil. Era difícil ter que falar sobre esse assunto. Então, Dia, assim. no dia eu não acreditava. Não pode. Não pode. Aí no programa da rádio, tinha ligações lá do outro lado do país, do Japão, daqueles países ali da Oceania. Todos queriam saber e ligavam para o contato na rádio. E aí eu tinha que falar meio espanhol, que é a única coisa que eles entendiam. Em alguns países, no Japão, por exemplo, eles botavam um tradutor. Aquilo ali foi o seguinte, era um momento altamente positivo da Chapecoense. Quer dizer, jamais passaria na cabeça do torcedor que ia acontecer alguma coisa dessa espécie. Claro, quem vai dizer que, né? Então, o time numa fase extraordinária, tudo, sócios procurando carteira, brigando por cadeiras e tal. Quer dizer, a receita da Chapecoense ótima, né? E sem débito nenhum. E nada, não devendo nada para ninguém, jogadores sempre continuam recebendo salários em dia. Então, daqui a pouquinho, é que nem você tá com um vaso de cristal e deixar cair no chão. Tá? Aí ele... E foi difícil fazer essa cobertura? Muito. Na verdade, ficou um trauma na cidade, né? Ficou. Como é que conseguiram renascer assim, de repente, tão rápido? Coração do povo chapecoense. Nós somos imbatíveis. Desculpe a modéstia, falta de modéstia. Nós vamos atrás daquilo que nós queremos. Em todos os setores. Pessoa que veio há 10 anos atrás em Chapecó e entra agora na cidade, pensa que se enganou. Mas por que isso? É coração. A cidade inteira deu força para o time renascer e de forma rápida. Né? Com certeza. A resposta foi imediata. Foi imediata. Era como se nós estivéssemos numa batalha e perdemos alguns soldados. E agora? Vamos à luta, vamos ganhar a guerra. Perdemos alguns, embora com todo sentimento, né? Perdemos alguns, mas não foram todos. Vamos recomeçar. E é isso que aconteceu, né? E era difícil na época separar o profissional do torcedor, assim, por exemplo? É difícil, né, nessa hora, na hora que acontece uma tragédia. Muito difícil. Ninguém é de ferro, né? As imagens, a emoção que todos viviam. Gente que nunca tinha entrado na Arena Condá, mas vibravam. Principalmente pessoas de idade. Se fazia fila deles, preferencialmente, para eles assistirem os atos fúnebres. Marcou a sua carreira, muito provavelmente, apesar da tristeza. Né? Mas dos visitantes também. Dos jornalistas de outras cidades, estados, de outros países, que era em grande quantidade, Alemanha, Japão, França. Aí França o cara tinha que se virar. Parlez-vous français? Non, je ne parle pas. Aí as que forçavam, dizendo, não, te comprando quelque chose que je parle, não, je não comprando, tal, para tentar fazer uma pergunta, e aí na resposta tu tinha que dar em espanhol, né? E com os irmãos argentinos, a gente dizia, por favor, abre mais despacito, eu não compreendo a pergunta. Aí eles tentavam e tal, aí falavam, não há problema, se não se compreende, aí o tradutor. Né? Mas aquilo era minado, o estádio era minado. Uma repórter do Japão vai entendê-la.
O que ela queria falar, não dava. Tinha uma saída para inglês, né? Mas essas pessoas também sentiram muito. Morreram 51 pessoas de Chapecó, entre atletas, dirigentes e jornalistas, então... E muitos jovens, né? O time jovem. E os colegas também, né? Essa época o senhor disse que estava no rádio, daí o senhor saiu do rádio, ficou um tempo fora, agora está na TV, como é que foi essa? Não, eu saí da rádio faz o quê? Uns 6 meses. Acho que 4 meses, né, Branco, que eu estou aqui? 5. O senhor saiu da rádio para se dedicar à TV a cabo? Para migrar para a televisão. Eu fui muito cobrado, assim, das pessoas, porque aquele programa que nós falamos anteriormente aqui, com o Badar, debates, a discussão, aquelas brincadeiras e tal, eles falavam, tem que voltar para a televisão, tem que voltar para a televisão e tal. E nós estamos obtendo um sucesso, né? Sucesso com a audiência, com o público que está nos assistindo, né? Porque TV a cabo, né? Mas se um comenta com o outro, pá, o Plínio está lá na TV, os caras estão fazendo programa de esporte, ó, legal, né? Tomara que eles pensem assim, né? Senão eles dizem, não assista aquela porcaria lá, porque o Plínio está lá. E o senhor sempre atuou, manteve a sua agência de publicidade junto com essa parte de jornalismo, de comentário? Atualmente a gente está se dedicando mais ao trabalho instrutivo. Por exemplo, nós fizemos uma cartilha, na verdade não é cartilha, é um livro com uma historinha de todos contra a dengue. Aí outra, cuidando do lixo, proteção das fontes d'água, são revistinhas. O senhor é premiado, né, no setor de publicidade também, né? Isso aí já aconteceu várias vezes, né? Inclusive como um dos maiores clientes da RBS em Santa Catarina. E a da cachaça, que parece que tinha um Mussum, que o senhor fez... A Pimpas! A Pimpas! A Pimpas eu fiz um comercial com o Mussum. Falecido. O comercial tinha uma modelo lindíssima de Florianópolis passeando na praia com o Mussum. Como é que era o roteiro? O Mussum e mais uma. E ele olhava para trás, dava uma piscada de olho e tal. Mas nós tínhamos uma outra com o Paulo, inclusive, que é cinegrafista aqui, que eram 3 caras, né? Discutindo, Pimpas é cachaça, Pimpas não é, Pimpas não sei o quê, que era essa mesma cachaça do Mussum, que explodiu as vendas. Para encerrar, qual o conselho que o senhor dá para as futuras gerações de jornalistas esportivos? Eu vou dizer para eles o seguinte, ó, ter uma visão, uma perspectiva assim de no futuro, sentar numa mesinha, numa emissora qualquer de rádio, televisão, jornal, coitado dos jornais, estão caindo, né? Estão caindo. Eles se sentarem ali, eles têm que ter propriedade e conhecimento da profissão. Por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, como eu vou fazer. Só que eu vou alertar mais uma vez, você que está fazendo jornalismo, não é só jornalismo, mas como a gente está tratando do assunto jornalístico, tenham cuidado porque você vai investir, na hora que você sair, tente antes de pegar o diploma já fazer um estágio, tentar se aprofundar para arrumar uma assessoria ou que é mais fácil do que arrumar um espaço em rádio e televisão. E jornal também, né? Jornal está terrível, terrível. Os jornais passam por um momento dificílimo. Tudo culpa de quem? Aquela pecinha assim, fininha, chamada de celular. Esse aí está arruinando os jornais. É o fim de uma era? Exatamente.